Você acha que a esquerda é louca? Por que a Coreia do Norte se chama República Democrática se ela não é uma democracia? Por que feministas e esquerdistas defendem islâmicos radicais quando eles tratam as suas mulheres como se fosse gado? Por que artistas de Hollywood votam na esquerda enquanto um motorista do Texas vota na direita? Por que quem tanto fala de amor é quem mais grita, quem mais xinga, quem mais agride? É como tentar achar lógica em um pesadelo. Mas antes de continuar, deixa eu dizer uma coisa importante. Esse canal não é sobre política, não é sobre religião, não é sobre filosofia. Esse canal é sobre a vida, sobre o mundo como ele é e o que a gente pode fazer com isso. Como é que é essa história? De onde surgiu isso de esquerda e de direita? Essa ideia de esquerda e direita surgiu na Revolução Francesa, mas eu me atrevo a dizer que isso começou na Grécia Antiga, já com Parmênides e Heráclito, e depois Sócrates e os sofistas. Se você for cristão, eu diria que começou em Gênesis 11:4. Depois confere. Mas voltando à Revolução Francesa, resumidamente, o que aconteceu? De um lado, a gente tinha um grupo que queria preservar a ordem e os valores da sociedade, do outro, um que queria derrubar tudo e construir uma nova sociedade do zero. E de lá para cá, a esquerda virou símbolo de justiça social e libertação do povo, mas isso era só no discurso. Na prática, a Revolução Francesa foi um caos e uma carnificina. E desde então, aonde a esquerda radical e o marxismo-leninismo governou, destruiu a economia, a identidade, a cultura e a fé daquela nação. Mas quando esse marxismo econômico falhou, aí veio a grande virada. Gramsci, Escola de Frankfurt e a nova esquerda cultural. E eles entenderam que não era preciso tomar o poder, bastava tomar a cultura. E é por isso que as universidades e a classe artística é esmagadoramente esquerdista. E a partir dessa produção cultural das universidades e da elite, essas ideias se espalharam por toda a sociedade, transformando opiniões e comportamentos. E veja, até bem pouco tempo atrás, ser esquerdista era apoiar a União Soviética e ser de direita era apoiar os Estados Unidos. Hoje em dia isso não funciona mais assim. Quer ver um exemplo? Trump, notoriamente afinado com Putin, mas continua sendo odiado pela esquerda americana. E tem um outro agravante. Hoje, a esquerda e a direita, essa divisão está diluída. Não é uma divisão clara como você pode imaginar. Você pode ser de direita, mas repetir ideias de esquerda sem nem perceber. Você absorveu isso durante toda a sua vida, assistindo as novelas da Globo, por exemplo, filmes e seriados da Netflix. As nossas crianças com desenhos e músicas aparentemente inocentes. E isso não é culpa tua, é porque o trabalho deles foi muito bem feito. A esquerda venceu sem que a maioria notasse. Mas tem uma coisa que eu sempre digo: as variáveis. Você já ouviu falar da lei de Murphy? Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar. Só que essa lei de Murphy ela é apenas a expressão popular de uma realidade científica, aliás, de muitas. Movimento de fluidos, teoria do caos, a mesma que fala do efeito borboleta, fractais, princípio da incerteza de Heisenberg. Tudo isso é ciência, e tudo isso diz que é impossível você ter controle absoluto sobre um sistema por um longo período. Aí é que entram as variáveis. E qual foi a nossa variável nesse caso? A nossa variável foi a internet. E por que você acha que eles querem tanto controlar a internet? Entendeu agora o porquê dessa obsessão deles em controlar as redes sociais? Porque isso não tinha sido previsto. Metafisicamente falando, apenas um ser que não estivesse preso à nossa realidade ou ao nosso espaço-tempo é que teria condições de controlar as variáveis. E a esse ser nós chamamos Deus. Você quer ver outra coisa? Você já reparou como as palavras perderam completamente o sentido original? Que hoje fascista não é mais aquele que defende um regime autoritário, é só um opositor à esquerda. Democracia é quando o lado deles vence. Discurso de ódio nada mais é do que você falar alguma coisa que não agrade a eles. George Orwell já tinha previsto isso no livro 1984, e ele diz: quando você muda o sentido das palavras, você destrói a verdade. É confundir para dominar. E é exatamente isso que a gente vê acontecer.
E aí a gente tem um bando de gente discutindo e ninguém se entende mais porque ninguém não sabe nem o que está falando. E a esquerda entendeu isso muito antes da direita acordar. Gramsci sabia que controlando o vocabulário você controla o pensamento, controla o imaginário coletivo. Ele escreveu que o poder duradouro não vem das armas, mas do controle cultural. E isso começa através da linguagem. Aí vem a escola de Frankfurt e vai mais além, com Adorno e Marcuse propondo que a lógica, a razão e até o cristianismo precisavam ser desconstruídos. Como é que você desconstrói isso? Como é que você desconstrói uma civilização? Entendeu agora de onde surgiram os bebês reborn? Gente que acha que é gato e cachorro? Uma geração de homens fracos e infantilizados? Tudo isso é desconstrução de uma civilização. Entenda que eles não são pró alguma coisa, eles são contra. Eles são contra Deus, contra a ideia de nação, contra qualquer pilar da civilização ocidental. E um dos primeiros passos para você reconstruir a verdade é você recuperar o sentido original das palavras. Você quer ver como é mais sério do que parece? Eles não querem dizer abertamente que são a favor da censura. Então, o que eles fizeram? Adotaram a expressão fake news. A partir daí, eles conseguem fazer o que eles querem. Não use essa expressão, isso é uma armadilha. O que é fake news? Fake news dá a eles o direito de calar qualquer um que fale aquilo que eles não queiram ouvir. Aliás, da próxima vez que um esquerdista falar fake news, diga a eles que isso é apropriação cultural. Acho que ele vai gostar muito de ouvir isso. Então, gente, toda essa polarização não se trata apenas de Lula versus Bolsonaro. É muito mais que isso. É uma luta de crenças, é uma luta de cosmovisão. É uma luta entre aqueles que querem preservar uma civilização e aqueles que querem destruir. Não existe mais essa coisa de ricos e pobres. É por isso que um bilionário é esquerdista e um faxineiro é conservador. Você tem que parar e analisar tudo aquilo que você pensa e sente, porque foram décadas de doutrinação silenciosa. É por isso que uma moça cristã defende o aborto e não faz nem ideia do porquê ela pensa isso. E para isso eles mentem e distorcem termos e palavras. É por isso que eles dizem que defendem a liberdade ao mesmo tempo que defendem a censura. E eles são principalmente contra o cristianismo. É por isso que eles nunca atacam o Islã, nem qualquer outra religião. E acima de tudo, eles são individualistas e narcisistas. É por isso que eles falam tanto de amor, mas na verdade só respiram ódio. É por isso que falam de empatia e tolerância, mas xingam aquele que discorda dele. Agora, um pensamento meu, uma análise minha. Desde a Segunda Guerra Mundial, essa divisão nunca ficou tão clara. É uma guerra de cosmovisões. Não se trata apenas de política. Muito menos visão econômica. Não é mais sobre isso. Mas veja, eu quero dizer uma coisa extremamente importante. A absoluta maioria deles não é responsável pelo que pensa e o que faz. Encare como se fosse uma Matrix. Lembra do filme? Não é para odiar eles. Isso eles já fazem muito bem. A luta não é contra pessoas. A luta é contra ideias e, em última instância, contra as potestades do ar. Os cristãos vão me entender. E se você não é cristão, entenda, essa luta não se vence só com voto. Gramsci venceu enquanto todo mundo dormia, mas ele não contava com as variáveis. E agora, como disse Chesterton, a gente tem que convencer o mundo de que a grama é verde. Então, você quer lutar contra a esquerda? Comece limpando a sua mente dos valores dela. Comece cuidando da sua casa, da sua família, do seu corpo, da sua fé, do seu país. A esquerda não é louca, ela é estratégica. A grande pergunta é: e você? E até o próximo vídeo, que não será sobre política, se Deus quiser.